que, no canal. tem que resolver esse negócio do YouTube, né? Vocês estão vendo toda a minha tela, né? Sim. Eu acabei compartilhando a tela porque eu vou migrar. Eu tenho uma outra apresentação que ela é um pouco mais completa, se a gente quiser discutir algumas coisas. E também para eu abrir meu Spider aqui. Primeiro, me apresentando, eu sou a Márcia. Eu estou mais ou menos no 8º semestre de Engenharia da Computação. A minha relação com processamento de imagem, ela... Assim, no início da graduação eu brincava um pouquinho com o OpenCV, fazendo algumas coisas nas imagens, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu estava só brincando mesmo. Daí depois eu tive oportunidade de fazer um estágio científico e me colocaram a fazer processamento de imagem, e daí eu peguei bem mais gosto pela coisa e eu também consegui aprofundar um pouco mais meus conhecimentos. Então, muitas das coisas que eu vou acabar passando aqui para vocês, eu acabei aprendendo nisso. Mas, logo depois que eu acabei esse estágio, eu fiz a aula de DSP, Processamento Digital de Sinais, com o Gian, e também foi muito bom, porque aprofundou ainda mais meus conhecimentos. E daí eu vou falar um pouquinho para vocês, eu não sou, tipo, especialista do assunto, mas eu espero que minha visão e a base que eu tenho, eu consiga passar para vocês e que ajude de alguma maneira quando vocês forem resolver algum problema que requer processamento de imagem. Eu fiz uma pequena agenda, assim, só para falar, mas eu vou primeiro começar estabelecendo com vocês o que eu vou abordar, para não criar expectativas, né, muito altas, sei lá. Falar um pouquinho das ferramentas que eu vou estar usando, bibliotecas, porque eu quero falar bem mais do que OpenCV. O que é uma imagem digital, só para alinhar isso, porque tu precisa saber no momento que tu começa a processar. Por onde começar, no caso, por onde começar a resolução de um problema com processamento de imagem, e um casinho de estudo que foi o projeto que eu apresentei na aula de DSP para o Jean. Em questão do que vai ser abordado, eu só quero dizer que eu não vou me aprofundar muito. Depois, quando a gente conversar, a gente pode até se aprofundar muito nos filtros que eu vou utilizar, mas a intenção é realmente destravar vocês para começarem a utilizar essas bibliotecas e fazerem os processamentos, buscando as coisas que vocês precisam buscar, que depende de cada característica de imagem, que eu vou comentar. Ferramenta que eu vou estar utilizando aqui, eu vou estar utilizando Python, e a ideia que eu estou utilizando é o Spider, e porque eu tenho até outras ideias que eu prefiro, como, por exemplo, a PyCharm, mas meu computador deu problema, eu comprei um computador novo e eu estava de saco cheio, assim, não queria fazer todo um setup. Então, eu só instalei o Anaconda, que é super legal, é um package de Data Science, mas lá tem várias ferramentas que incluem, então é só tu baixar, rodar, ele já vem com o Python, então é muito mais rápido e eu super recomendo para quem não quer perder muito tempo instalando coisa. Daí, já entrando na questão de biblioteca, eu acho que muitas pessoas conhecem o OpenCV e normalmente o Gian, na disciplina, ele apresenta muito o OpenCV, porque, de fato, ele é o que tem mais legado, ele vem do C, e ele começou com uma biblioteca bem baixo nível de processamento de imagem, hoje ele já tem coisas bem alto nível, então tu não precisa entender o filtro a fundo para tu fazer determinados processos na tua imagem, mas ele não é o único e existem outras bibliotecas que são muito boas. Existe, por exemplo, a Pio, que é do Python mesmo, ela é bem básica, mas ela já tem vários filtros que tu pode utilizar e, quem sabe, nem importar um OpenCV para o teu projeto. A que eu mais utilizo é a Scikit-Image. Eu acho ela muito boa. Ela tem muita ferramenta para depois tu preparar tua imagem para fazer Deep Learning, por exemplo. Eu gosto muito dela. Ela tem muitos filtros que o OpenCV não tem. E eu posso dizer que ela é até mais alto nível que o OpenCV, assim. Então, acho que algumas pessoas vão ter uma certa agonia com ela, por quem sabe não está no baixo nível, não está ali lidando com o byte mais propriamente, mas ela é muito boa para quando tu quer implementar coisas rápidas. Os filtros delas normalmente são muito rápidos, o que é ótimo. E eu também queria deixar uma outra indicação, que é o PyImageJ, que na verdade ele provém dessa plataforma que se chama ImageJ. Ela é uma plataforma que ela é focado em processamento de imagens biológicas, mas ela tem muito mais outras coisas. Ela é colaborativa, então vocês mesmos podem criar um filtro ou criar um filtro e registrar lá, colocar lá para que as pessoas possam utilizar só como uma função
E isso é muito bom porque vira e mexe tem alguém fazendo pesquisa e aplicando esse teu filtro e tu vai tá nas referências deles. E como tem essa questão colaborativa, tá sempre surgindo coisas muito novas. Tipo, lança um artigo, já tem alguém implementando nessa biblioteca. Então é bem legal explorar ela para as coisas que, para os problemas principalmente mais complexos que querem resolver. Então, entrando aqui para falar sobre o que é uma imagem e a gente alinhar junto isso, porque eu imagino que algumas pessoas sabem, mas outras talvez não saibam, é a questão propriamente, né? O que é uma imagem? A gente consegue saber porque desde que a gente nasce, a gente já nos fala, é uma imagem, isso é uma foto, isso é um vídeo. Mas o que é, né? Ela é uma medida discreta bidimensional. Então, ela é uma matriz de medidas discretas. E uma medida discreta nada mais é do que uma medida em um tempo específico. Então, tu medir um resistor no tempo zero é uma medida discreta, diferente da medida contínua. Ô, Márcia, deixa eu te atrapalhar. Pode. Tem a minha cara tá bem em cima da figura ali. Ah, tá. Ai, continua. Tchau, Humberto. Ai, desculpa, Não, vai me avisando, tá? eu acho que tu tem que clicar no ignorar lá. Clica de novo Tá. aí. Ai, Não, socorro. não, clica. Sim, Aí, tem. ignorar. Eu acho que agora não vai. Ah, foi, nossa. E, Eu já fiz uma show. apresentação com essa carinha o tempo todo, não tinha me tocado. Hoje de novo. Mas tá, desculpa. Mas tá uma matriz com medidas discretas nela, ou seja, cada elemento dessa matriz ela vai ser indicada por um x e pelo y, que seriam as coordenadas. E esse pontinho específico a gente chama ele de pixel, que é a menor medida de uma imagem. Alguém ia falar? Não, Tá. é o lobby. Pode deixar que eu Ah, vou. tá. Eu e o Cassiano vão botando o pessoal. Tá bom. A gente tem esse pontinho que é o pixel, né? A gente também pode dizer que a gente tem nessa medida discreta bidimensional, a gente tem uma relação de uma função, porque a gente vai ter sempre um x e um y que vão resultar numa intensidade do pixel. Quando a gente está trabalhando com uma imagem em uma escala de cinza, a gente vai ter um resultado que vai ir normalmente, de 0 a 255, onde 255 é branco, e 0 é o preto. E daí talvez isso fique meio confuso de início, mas só tem que entender que tu tem x e y e eles vão te levar a uma intensidade específica, e por isso que a gente fala que é uma função. Mas se vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês, vocês vão entender bem melhor qual que é essa relação. Então, se a gente começar a falar de uma imagem com cor, a gente está falando que ela vai ter mais de um elemento, ela não vai ter só a intensidade. Até que a gente pode ver, aqui é muito legal para ver a questão dos pixels, que a gente está aproximando nessa orelha desse animalzinho, e a gente pode ver que tem quadradinhos, esses quadradinhos são os pixels, e dentro desses quadradinhos a gente não tem nenhuma variação de cor, porque ele é uma única medida, então ele é uma única cor. Para a gente formar essa cor, existem sistemas de cores. O sistema mais comum, ele é o sistema RGB, R de red, G de green, B de blue, então vermelho, verde, azul, e essas três cores juntas, elas formam qualquer cor do arco-íris, e por isso que a gente acaba formando, representando a cor através dessas três cores. E no processo, quando a gente tem uma imagem de cor, a gente não vai ter mais X, Y em intensidade. A gente vai ter XY, RGB. E até eu já ia começar abrindo um código aqui para a gente só ver como é que é essa questão da imagem, né? Então, abri uma imagem qualquer aqui, depois ela vai ser mostrada, mas aí eu vou dar um print no shape dela e eu posso ver que ela tem um shape, vocês estão conseguindo ver? De 529 por 803. Estão vendo? Se alguém Sim, quiser me sim, interromper, estão pode vendo, estão interromper, vendo. tá? Sim. Tá. Esse 3 nada mais é do que um vetor com três elementos, que seria o R, o G e o B. Então, se eu pegar um ponto específico da imagem, um pixel específico, aqui nesse caso eu vou pegar o 400 por 250, eu vou conseguir ver qual que é a relação de cor que ele tem. Então, ó,
eu tenho aqui 84 de R, 63 de G e 8 de B. Nesse aqui, a gente já consegue ver de cara que a gente tem algo mais pendendo para o vermelho, verde e nada para o azul. Daí, eu estou transformando essa imagem para a escala de cinza, e nesse caso, com essa biblioteca, que é o esquema que eu estou utilizando, a gente acaba tirando esse último elemento da minha imagem, que seria o número 3 ali. E se eu ver o shape dele agora, eu tenho só 529 por 800, e cada pixel, aqui novamente eu vou ver o 400 por 250, ele vai me retornar uma intensidade. E até aqui está a minha imagem, e ali naquele momento que eu falei que a gente tinha 84 de vermelho, 63 de verde e 8 de azul, provavelmente a gente está com algo aqui por aqui, assim. Com certeza a gente não está no azul, com certeza a gente não está aqui, e nas partes verdes, com certeza a gente não está também. Então, isso é mais só para a gente ver essa relação de pixel, de uma imagem, e o formato que ela tem quando a gente vai trabalhar com ela. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, aqui eu vou começar em uma parte que eu, pelo menos, não lembro do Jean ter passado tão firmemente pra gente. Ficava implícito, mas eu acho que não era todo mundo que acabava captando isso. Que é assim, como que tu começa a analisar uma imagem? Qual que é o ponto? Eu começo já passando um filtro para ver se dá certo? E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas pegam uma imagem e elas só pegam e passam um filtro para ver e vão testando vários filtros aleatórios para ver o que dá mais certo e o que não dá. Só que o que acontece? Nesse processo de processar uma imagem, a gente vai acabar passando por diversos filtros. Só que existe um campo específico que a gente vai utilizar de filtros, não é passar um monte de filtro aleatório. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente começar a perguntar algumas coisas. Então, aqui eu coloquei algumas perguntas que são muito importantes para a gente começar a processar uma imagem, que é qual é a informação que eu quero extrair nessa imagem, como essa informação pode ser descrita, quais as características ela tem, quais são as características que a informação que eu quero tem, que o resto não tem, e quais aspectos desse elemento são realmente importantes para o meu objetivo. E essas perguntas são realmente muito importantes e norteadoras na hora da gente escolher as ferramentas, métodos que a gente vai aplicar na nossa imagem. Eu coloquei essa imagem de tijolinhos, porque teve um dia que meu namorado chegou e ele falou, Márcia, tem como eu identificar o que é a argamassa e o que é um tijolo em uma imagem? Como uma boa engenheira, que acho que consegue resolver tudo, né, com engenharia e computação, eu falei, claro que tem. Mas logo depois eu comecei a fazer essas perguntas para eles. Porque só tu querer identificar o que é argamassa e o que é um tijolo não te diz por onde tu tem que começar. Então, tipo assim, qual é a informação que ele queria extrair? Daí eu comecei a perguntar para ele. O que ele queria entender era contar os tijolos. Então, como essa informação ela podia ser descrita? Os tijolos, bom, eles são quadrados. Eles têm um tom mais pro vermelho, diferente da argamassa que está mais para um cinza, branco. Essas são características muito importantes. E quando a gente falar de diferenças entre o que a gente quer captar e o que a gente não quer captar, a gente pode ver a cor já é uma diferença, o formato já é uma diferença, textura é algo que conta também. Nessa imagem específica não, mas textura é algo que vai contar muito em outras imagens. E também, uma pergunta essencial é quais aspectos desse elemento são realmente importantes para o meu objetivo. Então, o que ele queria de fato era contar quantos tijolos. Ele precisava necessariamente ter extraído dessa imagem um tijolo quadrado bonitinho? Não. Ele só precisa de pontos específicos. Ele precisa que os tijolos não se unam para tu conseguir diferenciar um elemento de outro. E basicamente isso. Daqui a pouco, se o tijolo estiver totalmente deformado, mas ele estiver ali, isso não vai fazer tanta diferença, porque eu só quero contar quantos elementos tem ali, quantos elementos tijolos tem ali. Então, essas são coisas que norteiam muito como que a gente vai aplicar essas técnicas, porque tem técnicas que vão distorcer totalmente o que a gente está fazendo. Então, eu queria entrar num estudinho de caso com vocês,
Depois dá para a gente entrar mais a fundo em código também, mas esse foi o estudo de caso que eu apresentei na aula de DSP. E eu acho que ele é legal, assim, para descrever algumas coisas. Então, vamos começar pelas perguntas. No caso, eu não comecei pelas perguntas, porque eu não tinha me tocado tão bem disso ainda. Mas faz muito sentido depois que tu faz elas e que daí tu busca os métodos que tu quer aplicar. Mas então, eu tinha essa imagem. Essa é uma imagem que eu extraio com uma câmera específica, mas basicamente ela é de um braço e mostra algumas veias. É de um projeto que eu tenho junto com a Carolina, que talvez vocês conheçam, e a Jaqueline. E o que a gente queria, o que essa imagem quer representar é uma veia. Não está nada destacado, mas o que a gente quer fazer daqui é extrair essas veias. Só que daí eu preciso descrever quais são as características que essas veias têm, certo? E no início eu ficava tipo assim, para mim é muito difícil de escrever, mas é muito importante de escrever justamente porque os métodos vão se aplicar para elementos diferentes. Um método para encontrar uma bola em uma imagem é diferente de um método para encontrar um quadrado. Então, aqui nesse caso, eu tenho um elemento que é a veia, é um elemento tubular e alongado. Prestem atenção nisso que depois, na hora do processamento, o método que eu utilizei vai se enquadrar muito para isso. Quais as características que a informação que eu quero tem que o resto não tem? Basicamente, a questão da cor, né? A pele, a veia, elas têm cores diferentes. E quais são os aspectos desse elemento que são realmente importantes para o meu objetivo? Então, por exemplo, será que o formato era tão importante para mim? Ou será que as conexões, assim, as ramificações de veias que importavam? Para mim, no caso, eu queria pegar o centro desse elemento tubular ao longo dele. Então, o formato não importava tanto. A conexão não importava tanto também, mas eu queria saber o centro desse elemento. E aqui eu tenho um passo a passo, só que daí eu vou ir para uns slides que está extremamente melhor para falar sobre isso. Então, aqui eu já vou falar do meu algoritmo que foi aplicado. E basicamente ele é esse aqui, ele é pequenininho, mas vocês vão ver que o resultado eu acho legal, pelo menos. Mas começa abrindo a imagem. Essa foi a imagem que eu estudei. E daí eu vou passar um filtro que se chama Hybrid Hessian. E até eu vou voltar aqui porque eu acho que é interessante. Esse filtro, eu tirei ele desse artigo. Esse artigo, ele estava tentando encontrar rugas no rosto de pessoas. E para encontrar essas rugas, eles acabaram desenvolvendo esse filtro que se chama Hybrid Hessian. E ele é um filtro específico para elementos tubulares alongados. Então, quando eu vi esse filtro, fez muito sentido eu aplicar na minha imagem. Se eu encontrasse um filtro que encontrasse, sei lá, elementos que fossem retângulos, não ia fazer sentido para mim, porque o elemento que eu quero extrair não é um retângulo. Então, quando eu apliquei esse filtro, já fez uma diferença enorme. Vocês podem ver que eu saí de uma imagem que eu quase não consigo ver o destaque das veias, para uma imagem que eu já tenho muito ruído. Eu tenho muito ruído, mas eu já consigo muito mais determinar o que é veia e o que não é. Principalmente o que não é veia, que já está em preto, o que foi muito importante. Depois disso, eu passei para a escala de cinza. Eu inverti para eu conseguir trabalhar melhor, isolar a veia que eu tinha. Eu fiz um processo, um filtro morfológico, que basicamente ele pega cada elemento da minha imagem e tenta expandir. É um opening que se chama. Então, ele pega um pontinho, ele pega um ponto preto e expande, vai expandindo, e nesse processo eu consegui tirar muito do meu ruído. E como eu tinha dito no início, formato não é tão importante para mim, eu só quero encontrar o meio. Então, assim, tenho várias rasuras. Esse formato aí não é um formato de veia, claramente. Só que eu fazendo a média de onde está do preto ao preto, do início ao final da minha veia, eu consigo já saber onde que está a média, né? Opa. Daí, aqui até nesse opening, tu tem que colocar um formato para tu fazer essa abertura. Eu usei um disco, no caso,
e daí aqui tem o formato, mas tem vários outros formatos que podem ser enquadrados. Depois disso, eu usei um algoritmo que já está pronto e é super rápido, que se chama Find Contours, do Schemage. E ele encontrou todos os contornos para mim, para assim eu estabelecer uma máscara, que seria, que nessa máscara de fato estaria o que é pele estaria em 0 e o que é pele estaria em 255 e o que é V estaria em 0. E a partir disso eu consegui segmentar, fazer essa diferenciação do que é pele e do que é veia com a minha imagem. E um aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que quando tu vai fazer um processo que ele precisa ser escalável, ou seja, aqui eu precisava destacar essa veia, certo? Só que, ao mesmo tempo, para mim é importante que eu consiga segmentar outras imagens que têm veias. Então, eu precisava testar. Eu tive alguns resultados que foram bons, mas, como vocês podem ver aqui, olha, esse aqui, o destaque ele tá muito ruim, mas eu consegui encontrar algo que parece realmente uma conexão de veia. Esse aqui também, mas eu tenho alguns que estão bem ruins, como, por exemplo, esse aqui. E esse foi até algo que eu comentei muito com o Gian, que foi tipo, mas eu fiz esse processamento, eu não consigo, ele não está se aplicando para outras coisas. Mas foi algo que ele me falou, começa com uma imagem que tem uma dificuldade mediana, e depois tenta modificar ela conforme as especificidades, para tu, de fato, escalar ela para outras resoluções de problemas. Mas, basicamente, esse foi o estudo que eu acabei apresentando para a disciplina dele. E agora a gente pode debater um pouquinho mais, eu posso até entrar um pouquinho mais em como o filtro que eu utilizei, esse Hybrid Hessian, ele funciona, que é bem interessante. E aqui eu tenho algumas biografias que são de indicação mesmo, que eu achei legal. Depois eu vou colocar lá no Bitbucket essa apresentação, e ela tem os links. Para tudo que eu falei aqui, ela tem algum link relacionado. Daí é bem legal que vocês só podem abrir e já ser direcionado para isso. Então, por enquanto é isso, Xi. Não sei se deu para entender alguma coisa. Márcia, tu consegue falar sobre os parâmetros que tu setou ali e como que tu usou as referências dele? Sim, consigo. Eu acho que, assim, a maneira com que normalmente eu faço para tocarinho. Eu ainda estou projetando, Humberto? Sim. Tô? Mas, enfim. Não, é porque fica aparecendo para mim. Eu não sei porque Talvez- fica essa cara, mas enfim. Mas Talvez tu poderia começar da decisão daquele Hybrid Hessian, Ok, tá. porque da onde que tu chegou nesse filtro, daí depois os parâmetros, talvez que aí segue. Tá, pode ser. Acho uma boa. Eu acabei não falando para ele antes, porque eu fiquei com bastante medo de passar muito os 30 minutos. Mas eu encontrei ele por indicação. Não foi indicação, na verdade, eu estava explorando a biblioteca do Schemage, procurando alguns filtros, e eu achei ele e eu acabei lendo a descrição dele. E a descrição dele falava realmente que era para trabalhar com elementos tubulares alongados. Nesse momento, eu já vi que o filtro ele batia muito com o que eu queria fazer. Então, não era um filtro aleatório que eu ia testar, era um filtro que era para minha imagem específica até. Só que daí eu fui atrás de entender um pouquinho melhor por que ele trabalhava com isso e tal, né? Mas o que ele faz, ele pega esse processo de uma matriz hessiana, que é um método para tu calcular a derivada segunda de uma matriz que tem mais de uma variável. Então, uma imagem que a gente tem x e y, essa matriz hessiana vai tentar calcular a segunda derivada. E se vocês não se lembrem, essa segunda derivada, ela vai nos indicar o sentido e a direção do elemento. E quando eu sei eu sei o sentido e a direção de um elemento, eu consigo entender qual que é o formato que ele tem. Eu consigo entender se ele é uma bola, se ele é um quadrado. E a partir disso, esse artigo, ele... Opa!
A partir disso, esse artigo, ele fez a caracterização de um objeto alongado. Então, ele caracterizou, ele fez uma equação para esse objeto alongado. Quais são as características desse objeto alongado? E com isso ele aplicou no filtro que ele utilizou. Então, aqui é muito importante saber que o que foi projetado para esse objeto específico, que ele pegou as variáveis ali, acho que é Y, eu não lembro, esse Y invertido, ele pegou e projetou eles para que eles fossem característicos desses objetos alongados e aplicou uma matriz hessiana. E a partir disso a gente teve esse filtro que é o hybrid Hessian. Em questão de parâmetros, deixa eu ver. Só tem um, basicamente, que é esse Black Ridges, que é se tu quer encontrar se o teu elemento ele tá como preto ou se o teu elemento tá como branco. Então, foi super tranquilo, eu não precisei ficar parametrizando muito. E, em geral, em processamento de imagem, isso é bom. Se tu tem um filtro que ele não depende, se ele não é tão ele não depende tanto de variáveis, né? Porque se tu depende, quanto mais tu depende de variáveis, mais ele vai ter que ser específico para determinadas coisas. Então, isso foi bem interessante. Né? Quanto mais variáveis, mais flexível, mas também mais difícil de usar, né? Exatamente. Exatamente. E deixa eu ver. Depois eu tive esse opening. Esse opening eu tive esse Selenium, que basicamente é como se fosse o kernel. É um kernel que eu vou utilizar para passar por toda a minha imagem e fazer esse sentido de abertura de elemento. E aqui foi teste mesmo. Eu acreditei que seria disk e chutei um número entre 4 e 18, se eu não me engano. Fui vendo a variável, o que me dava um melhor resultado, e acabou que deu o resultado de 6. E deixa eu ver se tem o contours. Aqui nesse contours, eu tinha que colocar uma medida que seria qual que é o menor elemento que eu vou considerar um contorno. E foi através de teste também. Esse aí eu sofri bastante com ele também. Mas esse aí a gente resolveu fazendo um loop for e simulando um monte de valor. Sério? Mas ficou lento Eu não pra tive caramba, tanto né? Ficou bem problema. pesado. Eu não tive tanto problema com ele, não. Eu lembro que eu testei tipo 0.5, daí eu fui para 0.1, daí eu fui para 0.01. E daí foi. Mas, assim, a gente já tinha, eu e as gurias, na verdade, a Carolina, ela já tinha tentado fazer um processamento para processar essa mesma imagem e tinha ficado muito bom, porém, teve um processo muito extenso em encontrar parâmetros. Então, quando for procurar métodos de processamento de imagem, ao menos que tu esteja fazendo uma coisa muito específica e que tenha que cair nessa questão de parametrização, é melhor procurar métodos que já estejam tão bem estabelecidos que eles não precisam de tanta parametrização. Inclusive, deixa eu até ver se tem aqui. Eu acho que não vai ter. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir. Uma coisa que eu achei muito legal nesse Schimage é que um processo... Peraí que eu me perdi. Tá? Um processo que é necessário normalmente tu dar um contraste na tua imagem, né? Para tu começar a processar. E esse Schimage em específico, ele tem uma biblioteca que eu não tenho aqui nesse código, então eu vou catar aqui no... Ele tem essa função que é try out thresholding, que thresholding é uma maneira de tu dar contraste na tua imagem, e ele tem essa função de try out. Então, ele passa todos os tipos de thresholding que ele tem no banco deles, que seriam esses, e daí tu pode ver de cara qual que é melhor para ti. Então, óbvio, é bem alto nível, mas é uma maneira de tu pular algumas etapas, dependendo da agilidade que tu tem que ter.
E qual é o tempo de execução desses algoritmos ali que tu mostrou? A execução é rápida ou conforme a imagem ele já se vira gargalo, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, Pode falar. eu nunca usei processamento de imagens, assim, eu fiz só umas brincadeirinhas, mas Aham. se eu jogasse isso numa Raspberry Pi, por exemplo, não sei se tu chegou a tentar algo do tipo, para fazer em tempo real ou algo mais parecido com isso. Porque Uhum. isso aí seria tipo, seria um scanner de veias, né? Isso aí seria bem, bem útil. Sim, então, é porque aqui eu tô numa IDE, né? Então eu não consigo entender tão bem qual que é o tempo de execução. Mas eu posso dizer que utilizando essa biblioteca e não trabalhando diretamente nos bytes, que foi algo que a gente estava fazendo no início, ficou muito mais rápido. A parte que mais demora aqui no código, na verdade, é a parte de plotagem das imagens. Então, assim, se for só ver pela IDE, ele demora uns 3 segundos, eu acho. É uns 7 segundos. Mas realmente, acho que é uma Tenho, boa embarcar. só para complementar um pouco, um parâmetro que eu tenho sobre essa parte de processamento de imagem no Raspberry. Na época que eu fiz a cadeira com o Jean, teve um cara que fez analisando tampa de garrafa para uma esteira de engarrafamento e ele conseguiu uma precisão de até 12 mil garrafas por minuto. Aí isso ele conseguia tirar a foto, identificar a imagem, processar e logo em seguida verificar se a garrafa estava válida ou não. Era Uhum. essa medida que eu tenho, 12 mil garrafas por minuto para um algoritmo relativamente simples, assim, de certa forma. Daí com isso dava Interessante. para fazer na Raspberry Pi. Aham. E é isso, se eu não me engano. E essa é uma medida dele mesmo. Sim, sim, sim. Se fosse Sim. mais rápido, daí acho que o Jean tinha uma outra que era de 24, aí o Jean, se eu não me engano, comentou que 24 não dava, mas com 12 mil Uhum. já, que já conseguia tocar a ficha. Eu tenho uma dúvida, esse projeto, tu continua tocando ele? Esse projetinho das veias? Sim, Ah, tipo, tu- tem a parte de hardware, mas assim, parte de processamento, agora eu tô seguindo uma outra linha. Eu tô continuando esse código, na verdade, para fazer o modelo 3D. Ah, sim. Tá, a dúvida era a seguinte, com esse resultado que tu chegou, ele já é satisfatório pro teu problema? E se não for, tu tem alguma noção de como é que dá para ir melhorando ele ainda? Quais seriam os próximos passos, assim, para conseguir deixar ele mais fiel? Aham. Tá, então eu tenho próximos passos, mas o que acontece né, no projeto específico, na questão de real time, a gente processa essa imagem em Android. Então, meio que esse processo está em paralelo, tá? A gente tem uma linha que está para destacar de veias em real time no Android, mas eu tenho essa linha também que é uma linha mais de pesquisa, mas que tem a intenção de depois ser embarcado nessa solução, que é o que eu estou fazendo agora. E qual é a continuação desse estudo em específico, né? Eu estou encontrando o meio, então eu eu estou encontrando o caminho do meio, dá para entender, né? O caminho do meio Sim, sim. das veias. Depois disso, eu aplico um raio específico, e a partir Uhum. desses raios específicos eu construo o modelo 3D da minha veia. E essa é uma maneira que vai deixar, tipo assim, a carinha da imagem vai ficar muito veia. Que agora não Sim. tá, né? Mas encontrando esse meio, colocando esse raio. Ela ainda tá bastante com a sequela dos clusters que tu fez ali, Sim, né? sim, sim. Sim, tanto que para a parte embarcada, na verdade, o que a gente está fazendo é só um contraste comum, assim, que tu consegue colocar nas tuas imagens até. Isso já nos ajuda bastante. A nossa imagem, nosso hardware melhorou e nossa imagem também está bem melhor. Sim. Não, mas Então, pô, do que saiu já tá muito show. sim, Mas tem umas imagens que parecia que não tinha nada, foi muito legal. é que dependendo, às vezes, o que precisa é muito menos do que isso, ou às vezes precisa de muito mais, né? Tudo depende do É, que você usa. sim, sim, é igual, tanto que, tipo, isso que eu tô fazendo é meio a parte
da parte de scanner de veias, porque é algo que vai ser embarcado depois, caso dê certo, tal. É algo mais pesquisa, assim, essa parte de modelo 3D. E daí lá a gente tá só contrastando o normal mesmo. Show. Eu posso parar de compartilhar minha tela já? Pode parar sim. Eu caí, voltei e espero que a gravação não tenha dado problema. Eu acho que o Cassiano retomou a gravação. Conseguiu retomar, Cassiano? Não, ele disse que tá gravando ainda. Mas não diz que é eu mais que tá gravando, ou diz que é eu que tá Agora gravando. parou. E Aqui pra diz mim que é tu tá. ainda, Humberto. É, aqui diz que é tu. Ah, então tá. Então ele é mais esperto do que a gente pensa. Ei, Márcia, mas e assim, daquilo que tu testou mais ali, eu acho que vários momentos eu acabei caindo, não consegui ver. Eu vi que no momento que tu falou a respeito de utilizar o OpenCV, e eu acho que o Gustavo estava comentando a mesma coisa. É Gustavo? É Gustavo, né? Não, o Felipe. O Felipe estava comentando a mesma coisa do colega que fez com o processamento rápido lá com Raspberry, mas era OpenCV que ele estava usando lá, Felipe? Ah, sim, era o OpenCV que ele estava usando. Foi OpenCV. para a cadeira do Jean, aí a gente seguiu sempre o padrão do OpenCV. E tu chegou a mudar, Márcia, para não usar o OpenCV ou não? Eu não tô usando. Aquele ali eu não tô usando o OpenCV. Eu tô usando Ali já essa não é mais biblioteca o que se... OpenCV. É, Ah, tá. eu uso essa biblioteca que é Schemage. Mas eu fiz uma versão do código em OpenCV. Eu comecei a fazer ele em OpenCV. Só que o OpenCV não tinha a implementação desse Hybrid Hessian. E foi justamente esse filtro que fez tanta diferença no meu processamento. Então eu fui para ele. Por isso que eu indico muito, assim, tem que testar, procurar outras bibliotecas e, tipo, buscar mesmo o que tu precisa. É porque o que a gente estava usando, a gente acabou usando o OpenCV e a gente percebeu uma lentidão, assim, sabe? A gente chegou a cogitar, passar para usar um módulo de C dentro do Python para poder ler a OpenCV, para tentar ganhar um pouco de velocidade, sabe? Porque a gente estava processando o vídeo da câmera em tempo real, sabe? Lendo e processando já. E aí isso tornava muito lento para usar com a OpenCV. Então, esse foi o principal problema, né, assim, que a gente teve. E por isso que eu te pergunto dessa outra que tu usou e que tu achou, né? Se tu chegou a ver processamento dela de velocidade, não. Não chegou a medir Sim. isso. Teu objetivo não era esse também, né? Não, não. Daí nem medi mesmo. Até porque não cheguei a medir, mas é muito aquilo, sabe? Primeiro tu faz um método que talvez não seja tão rápido e depois tu vai modificando conforme a solução que tu achou. Mas uma coisa é, assim, o que acontece também normalmente é que nos projetos que a gente faz para disciplina, o Jean ele nos incentiva muito a mexer ali no byte e processar isso. Isso, querendo ou não, vai ser mais longo. Vai demorar bem mais. Mas aí, se tu vai para uma biblioteca que ela é um pouquinho mais alto nível, mas ela implementa essa questão mais baixo nível de forma mais eficiente e tal, tu consegue ganhar tempo com isso. Eu acho que é por isso que, por exemplo, o meu código ali roda muito rapidinho. E justamente por causa dessa biblioteca. Nossa, Ela é bem legal, ela tem bem mais coisa. Eu gosto muito dela. Ela tem vários plugins também para depois fazer deep learning e tal. É bem legal. Alguém tem mais alguma coisa que queira comentar também? A gente estourou, mas a gente pode alongar mais uns minutinhos aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Tem uma galera aí ainda. Ô, Bertinho, Fala, tá gente. ouvindo? Não, tô te ouvindo. Sou meio leigo no assunto, mas só observando vocês explicando aí. Esse algoritmo, esse método aí da questão da imagem, pode ser usado para identificação facial? Assim, não o mesmo algoritmo, mas tu tem várias ferramentas que tu pode utilizar para identificação facial. É aquela ideia dos tijolos lá, né? Tu tem que ver o que tu quer ler, né? Qual é o padrão que tu quer ler, né? O pessoal que faz esses filtros para Instagram é bem legal isso, porque eles deixaram isso bem abstraído já, né? Para o cara que vai fazer. Tipo, tem cara que nunca ouviu falar de programação e está fazendo filtro de Instagram. Na verdade, o que ele está tentando fazer é reconhecer um padrão ali, né? Tentando encaixar alguma coisa da cara ali da pessoa, né? Para ela ficar Mas dá real. sim, gente, dá sim. Dá para fazer tudo. Bacana.
Parabéns aí. Vídeo que eu tinha botado no lance da elétrica lá, que mostrava os carros lá sendo reconhecidos, né? Claro, aquilo lá que a Tesla usa, né? Ela usa inteligência artificial e tal para fazer aquelas descobertas das coisas, né? Para tornar isso rápido também, né? Porque se fosse só algoritmo, isso deve ficar um horror de lento, né? Comparando com cada modelo, né? Mas é nessa pegada, no final das contas é isso daí. Ele pega a imagem e vai tentando achar algum padrão ali, alguma coisa ali para marcar, né? O que é, né? E eu vou dar uma viajada agora, tá? Já que tem tempo, posso dar uma viajada, Humberto. Tu deixa? Vai, manda bala. Então, eu acho que visão computacional, não só essa parte, porque essa parte de processamento mesmo, ela só vai dar suporte para Deep Learning, assim, no futuro, porque o Deep Learning vai fazer tudo para você. Mas, óbvio, é muito importante entender essa parte. E o que eu tava vendo? Tem aquela Amazon Go, não sei se vocês viram, que é o mercadinho da Amazon, todo automatizado. E, assim, é mais ou menos assim. No momento que tu tira uma garrafa de uma prateleira, falei tudo errado agora. Tu tira uma garrafa da prateleira, tu já é identificado o que tu tirou e já é colocado lá no sistema que tu tirou, e se tu coloca de volta, ele também identifica. No início, eu achava que era só sensoriamento, tipo eletrônica mesmo. Só que não, é tudo processamento de imagem. E daí eu fico pensando... Deve ser muito mais fácil de tu aplicar, né? Imagina como é que tu vai botar sensor em tudo, né? Imagina cada garrafa um sensor. Mas, tipo, eu fiquei muito impressionada. Eu acho que tudo que migrar para essas coisas que não são físicas, que são mais digitais, vai ser migrado. Aí, galera... Eu acho que o Enio estava comentando isso no grupo O Enio estava comentando isso no grupo da zoeira, que queria achar uma maneira de marcar os carros dentro do estacionamento lá da empresa dele, né? Para saber mapear onde é que estava cada carro, né? E tentando fazer algum sistema com RFID e tudo mais. Mas a gente começou a abordar o problema e tentar ver que maneira que seria isso. E tu para pensar, começa a ter tanta infraestrutura de sensor e antena e rede para tu botar, e no final tu bota uma câmera e tu consegue resolver boa parte desses problemas só com a câmera mesmo, né? Essa talvez seja a principal vantagem, assim, de tu poder abordar esses problemas dessa forma, né? Sem ser uma coisa invasiva de hardware, né? Só a imagem mesmo, né? Sim, e é muito mais escalável, né? Imagina para a pessoa que tá no negócio, ela não vai precisar ter uma produção, sabe? Ela vai ter desenvolvedores. Sim, exatamente. Hoje é isso, tu chegou a fazer essa disciplina já ou não? Não, né? Não, essa aí não. Mas ela tá na tua grade ou não? Processamento de imagem? Eu acho que não tá. O meu currículo é o 3, eu acho que não tá, não. Elétrica, no caso. Não, acho que tem sim, não tem? Será que não tem? Eu tenho que procurar, vou mentir agora se eu falar pra ti que tem. Mas eu até ia falar, assim, quem não tem, eu acho uma cadeira muito legal de fazer como optativa, se alguém tem uma optativa. Porque o Jean, ele é muito animado com o assunto, então ele acaba sendo um professor bom, porque ele é muito animado com o assunto. É verdade. E daí se contagia com a animação dele, que é muito legal também, e o assunto é muito legal, igual a gente disse, tipo, vai estar em tudo daqui a pouco. O Serginho, ele deixa a cadeira bacana sempre. Eu, pelo menos, particularmente gosto das aulas dele, então acho que qualquer assunto fica bacana. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer bater um papo, botar o papo em dia? Falar as novidades. Como é que tá o clima? Já nevou aí? Ah, tá nevando agora. Ô, Márcio, tu que tá mais por dentro dessa área, como é que é o mercado para trabalhar com processamento de imagem? Tu que tá por dentro, olha, não tô por dentro. Na verdade, eu tava procurando um emprego. Eu tava procurando algum estágio para fazer na área. Eu só encontrei uma possibilidade, que era trabalhando com para processamento de imagens médicas. Mas nada. Eu acho que talvez tenha alguma coisa em empresa que faz esse sensoriamento, sabe? Por imagem. Mas realmente não... É muito triste, porque essas coisas que são massa de pesquisar e de desenvolver da engenharia da computação e das outras também, não tem mercado, tá ligado? Se tu bota programação para pesquisar mercado, é só programação. Eu posso dar uma sugestão, talvez, com relação a isso. Essa parte de processamento de imagem, ela, por conta da quantidade de coisas que tu pode fazer, ela acaba, às vezes, caindo mais para uma área de Big Data e essa galera que é cientista mesmo da computação. E
tem grupos que se reúnem a respeito disso, tá? No Telegram tem um grupo que é o PyDataPoa. É voltado para Python, mas ele é um grupo que fala só sobre assuntos de Python para Big Data. E volta e meia eles oferecem vaga lá, cara. Isso é bem comum, assim, de alguém oferecer, avisar, tem um estágio, tem uma vaga na minha empresa. Esse grupo, eles fazem reuniões em empresas. Agora, por causa da pandemia, ninguém está fazendo mais nada, né? Mas tipo isso? faz o Meetup, exatamente. Esse grupo é do Meetup e do PyDataPoa. Então, geralmente é na Kingston, é nessas empresas todas empresa de RP, né, que faz software para empresa, mas também tem empresas de Big Data, de ciência de dados, assim, tá? E tem em Porto Alegre, cara, tem em Porto Alegre e tu vai ter também contatos que o pessoal chama, às vezes, para trabalhar de empresas de São Paulo. Então, é um caminho bem bom, assim, se tu quer ir para essa área, migrar para essa área, sabe? É fazer contato com essas pessoas. O contato com as pessoas, no final das contas, é o que importa, né? Eu até procurei esses tempos por esse tipo de coisa, mas eu achei muito meetup daí de novo, para parte de desenvolvimento de código alto nível, né, de RP, esse tipo de coisa. O cara, sim, mas tipo assim, eu acho que não tem ninguém, eu pelo menos não sei de ninguém, nenhuma, talvez tenha alguma startup, mas eu não sei de nenhuma empresa que tenha, sei lá, um setor que trabalha com processamento de imagem em si, ou tipo, Big Data em imagem. O que acontece é que tu vai estar lá desenvolvendo outras coisas e pode aparecer. Tipo, tanto quando eu trabalhava na SAP, a gente fazia algumas coisas com imagem, mas era tipo assim, um aqui e um ali, sabe? Sim, eu acho que isso aí tá muito mais na área de pesquisa ainda, né, na parte acadêmica que o pessoal tá trabalhando bastante. Sim. Então tá. Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Uma vez eu vi um artigo uma vez que era sobre justamente isso de utilizar processamento de imagens para comércio mesmo, para identificar a forma que as pessoas consomem os teus corredores, né? Pensando num mercado, por exemplo. Mercado não, uma loja de imóveis. A pessoa ela vai seguir um caminho, então eles conseguem identificar os heatmaps, né? Padrões de as áreas mais aquecidas da tua loja, justamente para reorganizar ela do tipo, que nem a estratégia de farmácia lá. Vai ter sempre no caixa, vai ter, sei lá, uma balinha, um troço que quando tu bate o olho tu compra. Então acho que em nível de comércio, eu acho que isso os comerciantes ainda não entendem a utilidade, mas é uma área que tu consegue fazer muita coisa mesmo. Tem aquele que mapeia para onde tu tá olhando na prateleira também, não tem? Uma parada assim? Ah, é, né? Eu não sei onde que eu vi isso, eu vi em algum lugar isso, que tinha alguma empresa, sei lá, deve ser um Walmart da vida, que tinha câmeras nas prateleiras para ver onde é que as pessoas mais olhavam. E por conta disso eles conseguiam organizar os produtos nas prateleiras de acordo com o que eles queriam oferecer mais, assim, sabe? É uma loucuragem, assim, né? Botar a câmera na prateleira, mas enfim, né? Não sei se... Não lembro onde foi que eu vi, cara. Eu vi em algum lugar isso daí. Tomara que eu não esteja mentindo. Tomara que não seja um sonho da minha cabeça. Mas eu acho que não, acho que era uma coisa bem factível. O dia que estiver sonhando com tecnologia, já dá para aplicar, hein? Sucesso. O Google Translator implantou isso no tradutor, né? Tradutor em tempo real, ele processa a imagem e faz a tradução, tá apontando o celular direto no texto. Sim, sim. Eu até usava um app que acho que eles compraram, aquele WordLens, que era o nome do app, e que estava disponível, né? E aí a Google foi lá e comprou a empresa inteira e começaram a disponibilizar a ferramenta. É uma maneira de resolver, às vezes, de desenvolver, né? Em vez de desenvolver a ferramenta, vai lá e compra a empresa que fazia. Fica a dica aí para quem quer fazer uma startup e botar um app na internet. Acaba vendendo. Valeu. Márcio, obrigado aí, show de bola, apresentação, bacana conhecer mais sobre o assunto. Obrigado, Humberto, por proporcionar isso aí para nós. Pô, eu queria agradecer o Cassiano e o resto do pessoal que está tentando bolando essas paradas aí. Valeu, Thiago. Um abraço. Um abraço. Vocês me escutam?
Sim. Sim. Uma última dúvida rapidinho. Esse tipo de processamento de imagem, tu consegue, no caso, identificar o que tu quer em uma, salvar esses pontos e a partir deles destacar esses mesmos pontos em uma segunda imagem para ficar mais claro. Por exemplo, se eu bato uma foto de alguma coisa com uma câmera normal e com uma câmera termográfica, eu consigo identificar os pontos quentes na imagem termográfica e ressaltar elas na imagem normal? Com certeza. Com certeza. Porque tu vai ter a informação de pixel a pixel ali, né? Vai de tu triangular as duas imagens, né? Triangular não, né? Mas, tipo, alinhar as duas imagens certinhas ali e botar uma por cima da outra. Teria, com certeza. A imagem termográfica, ela destaca visualmente com cores, mas ela não é uma cor, né? A gente não enxerga aquela cor, né? É uma visão de calor, né? Então, eles É uma visão simbolizam de com calor. vermelho e azul, né? Eles botam uma simbologia, que é uma cor mais vermelha, mas vai de tu botar a imagem em cima e só mesclar as duas imagens. Uhum. É show de bola. Mas, Márcia, pergunta valendo R$1 milhão. Eita. Como utilizar processamento de imagens para o Covid? Putz. Tem o famoso. Aquele lá que eles estavam. Mas daí é deep Não learning, envolve né? o ozônio, né, Marcos? Pelo amor de Deus. Não envolve. Tá, não. Não, mas tem aquele negócio lá de deep learning que o pessoal tava classificando através da imagem do pulmão. Tem isso. Fora isso. Não sei. Multar as pessoas que estão andando sem máscara na rua. Boa! Ela identifica o rosto e começa a gritar pelo nome. Acha no Facebook, Passar começa a xingar o vergonha. cara do Facebook. Mas é isso, pessoal. O pessoal vai começar a entrar em aula agora. Queria agradecer para quem ficou aí. Agradecer a Márcia, principalmente, por, né, ter contribuído com a gente. Deixar o convite aberto para quem quiser colaborar com alguma coisa. Lembrando, né, a Márcia deu uma super aula para nós aqui hoje, mas lembrando que não precisa ser uma aula, gente. Pelo amor de Deus. Pode ser uma coisa, uma dica que vocês queiram compartilhar. Pode ser uma dúvida que vocês tenham, algum super problema que vocês querem resolver e está difícil de resolver. Pode compartilhar também, para a gente tentar achar a solução junto. Isso aí eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é a gente poder trocar ideia aqui, né? A ideia é trocar ideia, essa é boa. Mas então tá, Márcia, eu vou fechar a gravação aqui já. Agradecer também ao Cassiano, que estava aí desde o início também, nos ajudando. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Boa aula. Feito, Obrigada valeu, por boa escutarem. noite. Valeu. Nós que agradecemos a contribuição.